Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Vitor Guilherme. Vamos para mais um momento de reflexão da Palavra de Deus com o tema Distantes de Deus. No livro de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, está escrito: O meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. Isso foi escrito pelo profeta Jeremias nos anos de 697 a 587 a.C. Jeremias foi um profeta que profetizou nos tempos do rei Josias, onde houve um grande avivamento, nos tempos do rei Zedequias, que até ouvia as palavras do profeta, mas não colocava em prática, e também nos tempos do rei Jeoaquim, que foi perverso e procurou matar Jeremias. O fato é que o povo de Judá, eles estavam se afastando cada vez mais de Deus, e Jeremias foi levantado nesse propósito, de mostrar ao povo o quão distantes eles estavam ficando do Senhor. Por 40 anos, Jeremias denunciou o pecado e chamou o povo ao arrependimento, mas o povo não quis saber. E por isso Jeremias sofreu bastante perseguição. Ele foi levado à prisão 2 vezes, ele foi levado forçadamente ao Egito e foi rejeitado até mesmo por sua família. Perceba que nesse versículo que eu acabei de citar, ele fala sobre cisternas rotas. A palavra cisternas era muito comum no Velho Testamento e ela aparece 67 vezes. A palavra cisterna vem do hebraico bor, que significa lugar cavado ou poço. Era um local onde eles armazenavam água. Não esqueça que Israel era um deserto. Eles precisavam armazenar água para os tempos de seca na Palestina, que acontecia entre os meses de maio e setembro. Cisternas eram reservatórios cobertos, escavados na terra ou em rochas, onde a água da chuva caía e já ia diretamente para o compartimento e ali ficava armazenada. E eles tinham todo o cuidado com a construção dessas cisternas para que não houvessem fissuras, não houvessem rachaduras, para que a água não fosse contaminada. E cisternas rotas é justamente quando essas cisternas haviam rachaduras nela. E por isso a água era contaminada e não conseguia reter muito. Inclusive, havia de curiosidade, cisternas secas eram usadas como cárceres. E o próprio José, ele foi lançado pelos irmãos numa cisterna seca. Jeremias também foi lançado numa cisterna seca. O texto mencionado, ele cita 2 males cometidos pelo povo. O primeiro é que eles deixaram o Senhor, manancial de águas vivas. O segundo é que eles cavaram para si cisternas rotas que não retêm águas. De fato, gente, Deus ele é a fonte de águas vivas. Deus ele é a única fonte de vida abundante. Ele não é uma cisterna que apenas armazena, mas ele é a fonte inesgotável que produz águas limpas, claras e cristalinas. Na verdade, esse é o sentido de buscar Deus. Quando você busca Deus, você não tem água apenas para si, mas também para os outros. Quando você busca Deus, você tem águas que jorram da fonte para a vida eterna. Na verdade, quem crê em Deus jamais torna a ter sede. Não foi isso que Jesus falou? Eu sou o pão dos céus. Quem vem a mim nunca terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Ah, Vitor, mas como foi que esse povo se distanciou de Deus? Jeremias ele nos mostra como foi que isso aconteceu. Aquele povo simplesmente começou a esquecer de Deus. Aos poucos eles começaram de deixar de falar de Deus para os filhos, coisa que estava estabelecido na lei. Eles deixaram de levar as ofertas alçadas ao Senhor, coisa que também estava estabelecido. Eles deixaram de oferecer sacrifícios de cordeiros qualificados a Deus. Começaram a oferecer cordeiros defeituosos, coisa que era inadmissível para Deus. Eles começaram a desprezar os pobres e os necessitados. Aquele povo começou a fazer alianças com outros povos pagãos, como o Egito, a Síria. Isso era inadmissível para Deus. E como se não bastasse, o povo começou a se envolver com prostituição. Então, o povo se cansou de Deus. O povo esqueceu de Deus, de tudo que Deus havia feito na vida deles. Eles começaram a ser seduzidos e atraídos pelo pecado, pelo mundo, pelas cisternas rotas. É como diz em Miqueias, capítulo 6, versículo 3, quando Deus se volta ao povo e diz: Povo meu, que te tenho feito? Por que te enfadastes de mim?
Foi isso que aconteceu com o povo. Eles se cansaram de Deus. Começaram a achar outras alternativas muito mais convenientes. E por isso começaram a cavar cisternas rotas. Meu irmão, a Bíblia é um livro ilustrativo também para nós. Além de ser literário, além de ser histórico, além de ser poético, profético, ela também é ilustrativa. Os profetas, eles usavam muitas situações que aconteciam no dia a dia para extrair lições espirituais. E foi o que aconteceu aqui. Através de Jeremias, cisternas era algo muito comum para o povo. Por isso, Jeremias usou essa linguagem. Mas o que significa cisternas nessa passagem? Nessa passagem aqui, claramente, meu querido, cisternas rotas é a maneira humana de satisfazer as suas necessidades espirituais. São doutrinas segundo as próprias concupiscências, capazes de amontoar mestres segundo seus próprios desejos e ambições, a busca desenfreada pelos prazeres desse mundo. Cisternas rotas aqui é o sincretismo religioso, onde se condensa um pouco de cada religião, faz uma farofa, faz uma mistura e se transforma em um novo cristianismo. Um cristianismo mais conveniente, mais interessante e mais confortável para todos. Cisternas rotas aqui é a famosa teologia da prosperidade, com suas inovações materialistas e garantia do dinheiro fácil, à custa de uma fé totalmente distorcida daquela que nos é apresentada nas Escrituras. Sabe, a igreja virou um clube, de fato. E os pastores que deveriam ser como Jeremias e se levantar para denunciar esse pecado, denunciar essa inversão de valores, não. Eles simplesmente se deixam levar por essa nova moda, essa nova tendência. É mais fácil. A adoração genuína, através de salmos, hinos e cânticos espirituais a Deus, foi substituída simplesmente por letras carregadas de heresias. Não importa se está na Bíblia, o que importa é a manipulação da grande massa. Não importa se as vãs repetições não me edificam. O que importa é o que eu sinto enquanto eu estou cantando. São as minhas experiências mirabolantes, por mais que não estejam na Bíblia. Não tem problema. Cisternas rotas aqui para nós são os grandes programas de TV evangélicos, sob pretexto de estarem evangelizando, vendendo suas sementes, parecem até mais as indulgências dos tempos de Lutero. Cisternas rotas aqui para nós é a oração que deveria conectar o mais miserável pecador do seu Deus, que deveria nos elevar ao Altíssimo, e foi simplesmente substituída pelo determinismo condenável do eu determino, do eu ordeno, do eu exijo, do eu reivindico, como se fôssemos nós a mandar nos desígnios do Eterno. Quem troca o Senhor por outras fontes vai morrer de sede. Por causa da água que bebemos das cisternas, vivemos dias de completa insensatez, de extrema loucura. Negamos a veracidade de Deus e abandonamos o Senhor por completa ignorância das Escrituras. Cavar cisternas rotas gera fadiga, exaustão e desilusão. Deus, Ele é a única fonte de águas vivas. Ele é o único capaz de prover águas que transmitem vida. Em João capítulo 7, versículos 36 e 37. Quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. O conteúdo vale mais do que a aparência. A palavra de Deus vale mais do que a experiência. O Criador vale mais do que a criatura. E a fonte vale mais do que as cisternas rotas. Que Deus, Ele tenha misericórdia de nós e que abençoe grandemente a sua vida.